Bom dia, queridos irmãos e irmãs em Cristo, espero que todos estejam bem. A Sexta-feira Santa sempre irá lembrar a morte cruel e violenta de Jesus. Na Sexta-feira Santa, simbolicamente, nós sepultamos Jesus e a nossa esperança. E com a morte de Jesus, a luz se apaga. Mas nós podemos confiar sempre nas palavras de Jesus que prometeu que iria voltar, que ressuscitaria no terceiro dia. E felizmente, na manhã de Páscoa, Jesus ressuscita. Seu túmulo está escancarado. A tristeza e o lamento vão embora. Não há luto, mas há esperança. Na manhã de Páscoa, Jesus ressuscita e a luz do mundo volta a brilhar. Na manhã de Páscoa, Jesus ressuscita e brota vida e vida em abundância. Na manhã de Páscoa, Jesus ressuscita e a mais louca e intensa mensagem da esperança ressurge para o ser humano. Na manhã de Páscoa, tudo se transforma. É um dia de festa, é um dia de vitória sobre a morte. Jesus diz: Eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos e pelos séculos. Vamos iniciar esse momento especial, com o nosso coração alegre, grato e cheio de louvor. Cristo Senhor, eis ressuscitou, já sobre a tumba o Rei triunfou, dando sua vida em nosso favor, não mais tememos morte nem dor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus, culpa abolida, aleluia. Cristo da vida, aleluia. Morte cruel, sem culpa sofreu, mas no terceiro dia venceu. Graças te damos, nosso Senhor, pois revelaste a nós teu amor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus. Abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Ressuscitou em glória o Senhor, demos-lhe todos honra e louvor. Culpa e temor vencidos estão, Cristo nos traz real salvação. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os seus, culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Com alegria Cristo servi, sempre confiando a Ele seguir, a todo aquele que nele crê, em sua glória o quer receber. Tu envies tripa furaha, Yeshua me toca kaburini, kashinda kifu, aleluia, aleluia, Yesu Rai. Aonde você está agora, feche os olhos, abra o seu coração e vamos orar e confessar os nossos pecados. Amado Pai Celestial, neste dia nos colocamos diante da Tua presença, manifestando a nossa fragilidade, reconhecendo os nossos pecados, tanto por pensamentos, palavras e ações. Pedimos o Teu perdão, não por os nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus,
teu Filho. Lava-nos e purifica, renovando a nossa vida. Na certeza do teu perdão, glorificamos o teu nome, hoje e sempre. Amém. Em Gálatas capítulo 3, versículo 26 diz: Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Deus em Cristo estende a sua mão e alcança a todos que se arrependem dos seus pecados. Eu, como ministro da palavra, anuncio a graça e o perdão de Deus. Perdoados estão os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A leitura do Santo Evangelho para o dia de hoje está registrada em Marcos capítulo 16, versículos 1 a 8, que diz: Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: Quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande. Mas, quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado do lado direito. Elas ficaram assustadas, mas ele disse: Não se assustem. Sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Até aqui a leitura de hoje, e vamos ouvir a mensagem, hoje muito especial, proferida pelo nosso presidente da IELB, pastor Geraldo Schiller. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, quando vamos meditar na Santa Palavra de Deus, neste dia todo especial, esse domingo de Páscoa. E nós vamos fundamentar a nossa reflexão no Evangelho de hoje, João capítulo 20, versículos 1 a 18, e vamos destacar o versículo número 1, onde lemos: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Jesus disse que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, e que são felizes aqueles que ouvem a sua palavra e aguardam em seu coração. Amém. Amado irmão, amada irmã, quero começar essa mensagem desejando para você e a sua família uma feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Sim, estou desejando para você uma feliz Páscoa. Mas talvez você esteja se perguntando: é possível ter uma Páscoa feliz? Sendo que esta já é a segunda Páscoa que nós estamos celebrando nesse período de pandemia. No ano passado, celebramos a Páscoa bem no início da pandemia. E ainda estávamos curiosos, na expectativa do que poderia acontecer. Talvez pensávamos que esta pandemia teria uma duração bem mais curta do que está tendo. Apenas algumas pessoas tinham morrido naquela ocasião. E parece que as notícias vinham de longe, as pessoas que estavam enfermas, as pessoas que estavam falecendo, eram pessoas distantes de nós. Pois um ano se passou e agora estamos vivendo, segundo os especialistas, o pior momento da pandemia. Não sabemos se as coisas vão melhorar ou se vão piorar no futuro. Mas o fato é que, atualmente, nessa Páscoa de 2021, vivemos
o pior momento da pandemia. E parece que a coisa chegou mais perto de nós. Pessoas muito próximas a nós adoeceram, alguns de nós adoeceram, e pessoas muito próximas de nós faleceram. Perdemos amigos, familiares, colegas de trabalho e assim por diante. E segundo os especialistas, esse vírus ele está sofrendo processos de mutação, o que cria uma expectativa e coloca uma interrogação enorme, inclusive, na mente das autoridades da área da saúde, dos especialistas nesta área, se as nossas vacinas de fato vão ser eficazes para todas essas variações do vírus. Enfim, é um momento difícil. A economia no Brasil, a economia no mundo sofre as consequências da pandemia. Nós estamos sentindo essas consequências em nossa família, em nossa congregação, na IELB. É uma situação que talvez nós jamais imaginaríamos que estaríamos vivendo. Uma situação de uma pandemia que já dura mais de um ano. E a pergunta que eu faço novamente, é possível ser feliz? É possível ter uma feliz Páscoa em meio a tudo isso? Pois a primeira Páscoa, a Páscoa do Antigo Testamento, ela foi instituída exatamente num período muito difícil. Mas muito mais difícil do que esse que nós estamos vivendo agora. O povo de Deus estava como escravo no Egito há mais de 400 anos, em torno de 430 anos. Trabalhava como escravo de Faraó e do povo egípcio. E Deus havia decidido tirar o povo da terra do Egito e tinha chamado Moisés para liderar o povo nessa saída do Egito. O que ocorre é que Faraó não permitiu a saída do povo. Faraó resistiu à palavra do Senhor, Faraó endureceu o seu coração e não permitiu a saída de Israel. Por isso Deus então começou a enviar as pragas. Deus já havia enviado 9 pragas. Pragas que foram assoladoras, que trouxeram um prejuízo incalculável para o Egito, para o povo egípcio. Pois apesar dessas pragas, Faraó não permitiu a saída do povo. Então Deus anuncia através de Moisés a 10ª praga. E essa seria muito desastrosa. Nessa 10ª praga, Deus passaria por toda a terra do Egito. E todos os primogênitos dos egípcios, dos escravos que moravam no Egito, dos povos que estavam no Egito, e inclusive dos animais, todos os primogênitos seriam mortos. Vocês imaginam, queridos irmãos, a situação, o cenário? Em cada casa, em cada família, haveria um morto. O primogênito seria morto. Mas para o povo de Israel havia uma esperança. Deus ordenou que fosse separado um cordeiro, que esse cordeiro fosse matado num determinado dia e que o sangue do cordeiro fosse passado nos umbrais das portas. E a promessa foi, aonde estiver o sangue do cordeiro, não haveria morte. Os primogênitos daquela casa, daquele lar, seriam poupados. E foi o que aconteceu. Os israelitas, o povo de Deus, os hebreus, ouviram a palavra de Deus, confiaram nessa palavra, fizeram o que Deus havia pedido, mataram o cordeiro, passaram o sangue nos umbrais das portas, e quando o anjo do Senhor passou e feriu todos os primogênitos do Egito, inclusive o filho de Faraó, o que era herdeiro ao trono, a suceder Faraó no reinado no Egito, todos pereceram, todos foram mortos. Houve uma mortandade muito grande em todo o Egito. Porém, os primogênitos dos hebreus foram poupados. Então nós vimos que a Páscoa ela é instituída no meio de um cenário caótico, de um cenário difícil, de um cenário de morte.
Mas a Páscoa é uma esperança de vida, de sobreviver em meio a esse caos. Porque os primogênitos dos hebreus viveram, não morreram, graças à intervenção divina. Bom, nós sabemos da história que a partir dessa 10ª praga, Faraó permitiu que o povo saísse do Egito e eles atravessaram então o Mar Vermelho e começaram a sua caminhada em direção à Terra Prometida. E Páscoa, portanto, é uma palavra hebraica que significa passagem. Porque quando o anjo da morte passou em todos os lares no Egito, os primogênitos dos hebreus foram poupados, foram salvos, porque Deus os livrou da morte. Porque Deus fez uma promessa e aqueles que confiaram nessa promessa tiveram a vida dos seus primogênitos poupados. Pois bem, a Páscoa ela foi celebrada ao longo do Antigo Testamento, ano após ano, lembrando aquela ação extraordinária, aquela ação maravilhosa de Deus no Antigo Testamento. E quando Jesus veio ao mundo e realizou a obra do seu ministério, a obra da salvação, ele foi crucificado exatamente numa sexta-feira antes da Páscoa. E exatamente no dia da Páscoa, ele ressuscitou. Ele ressuscitou conforme nós ouvimos no relato do Evangelho, e Maria Madalena, conforme nós vimos aqui, foi aquela que bem cedinho foi ao sepulcro, porque ela queria fazer algumas homenagens a Jesus, que ela imaginava que estava morto, e ela encontrou a pedra revolvida. Jesus havia ressuscitado. Portanto, Jesus ressuscita dos mortos exatamente na Páscoa do Antigo Testamento. E esse também era um momento muito difícil, porque o povo de Deus novamente era escravo. Agora não mais dos egípcios, mas ele era escravo dos romanos. Os romanos subjugavam o povo de Deus, cobravam altos tributos, tiravam a liberdade do povo de Deus. E por isso havia um descontentamento, havia uma insatisfação, uma infelicidade muito grande, uma falta de perspectiva para o povo de Deus. E ele esperava um libertador político, alguém que derrotasse os romanos e restabelecesse a tranquilidade, a ordem e a paz em Israel. Pois, em meio àquela situação caótica, o Filho de Deus, que veio ao mundo, que cumpriu a lei em favor da humanidade, que morreu na cruz para conquistar perdão, vida e salvação para todo aquele que crê, pois exatamente ali, nesse contexto, Jesus ressuscitou. E no momento em que Jesus ressuscita, renasce uma esperança não para a nação que esperava um libertador político, mas renasce uma esperança para aqueles que conheciam a promessa de Deus, para aqueles que confiavam na promessa de Deus, para aqueles que esperavam o Messias, o Redentor, o Salvador. E começa então ali, queridos irmãos, uma esperança não apenas para essa vida, mas começa uma esperança que vai além dessa vida. Começa uma esperança que vai a eternidade adentro. Começa uma esperança que é para todos sempre, que é eterna. Lá no Antigo Testamento, nós vemos uma libertação que duraria por algum tempo. Aqueles primogênitos que foram poupados, algum tempo depois faleceram, perderam sua vida. Mas a ressurreição de Jesus, ela passa a ter um sentido, um significado muito maior. Porque ela nos mostra que quando nós confiamos na promessa de Deus, especialmente quando nós confiamos nas promessas de Deus relacionadas a Jesus e a sua obra, nós podemos ter certeza de que a morte foi vencida, de que as bênçãos de Deus não são para 70, 80, 90 anos, mas as bênçãos de Deus para nós são para todos sempre, são eternas. São eternas. Por isso, queridos irmãos, a Páscoa, ela é, acima de tudo, uma mensagem de esperança. A mensagem da Páscoa é uma mensagem de esperança. Já foi no Antigo Testamento,
e passou a ser ainda mais uma mensagem de esperança no Novo Testamento. Porque a Páscoa nos mostra, queridos irmãos, que Deus não virou as costas para nós, que Deus não nos desamparou na nossa ruína, na nossa situação de desgraça e de perdição. Mas Deus veio e agiu e conquistou a vitória sobre os nossos maiores inimigos, sobre o diabo, sobre o pecado e sobre a morte. Porque a ressurreição de Jesus, ela é a garantia de que a obra de Jesus em nosso favor foi válida. A justiça de Deus foi satisfeita quando Jesus deu a sua vida na cruz. E a ressurreição de Jesus, diz o apóstolo Paulo, é a garantia de que nós também vamos ressuscitar. Por isso, se um dia alguém perguntar para mim ou para você, por que é que vocês têm esperança de que irão ressuscitar? A resposta é bem simples, porque o nosso amado Salvador Jesus morreu e ressuscitou. E Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 20, que a ressurreição de Jesus é a garantia de que nós também ressuscitaremos. Ele diz que Cristo é as primícias, foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. E aí ele acrescenta, depois nós, os que somos de Cristo, na sua vinda, seremos ressuscitados e viveremos eternamente. Por isso, queridos irmãos, nós podemos sim, mesmo em meio a essa situação caótica que nós estamos vivendo, não sabemos o que vai acontecer conosco, com a nossa saúde, com a nossa vida, não sabemos o que vai acontecer com as pessoas que nós amamos, não sabemos como é que vai ser a situação financeira nossa, da nossa família, da nossa igreja, do nosso país, do mundo. Mas nós sabemos que nós temos um Deus vivo, um Deus que em Cristo morreu por nós, ressuscitou e está conosco. Prometeu estar conosco e está conosco. E também está ocupando o trono, o mais nobre, o mais grandioso trono, que é o trono celeste. E Jesus, que morreu e ressuscitou, subiu aos céus e disse, vou para junto do Pai preparar-vos um lugar. E ele também disse que seria o nosso intercessor, o nosso mediador junto ao Pai. Tanto que João, na sua epístola, escreve dizendo, filhinhos, essas coisas eu escrevo para vocês, para que vocês não pequem. Se todavia alguém pecar, lembre-se que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E esse advogado é justamente o Filho de Deus que se fez um de nós, que veio ao mundo, conquistou o perdão e a salvação, morrendo na cruz em nosso lugar e ressuscitando ao terceiro dia. Por isso, quando Maria Madalena vai ao sepulcro, naquele primeiro dia da semana, bem cedo, e encontra o sepulcro aberto, percebe que a grande pedra que havia sido colocada diante do túmulo estava revolvida, havia sido removida, havia sido tirada. Esta é a prova da vitória. O túmulo vazio, que depois foi testemunhado por Pedro e pelos demais apóstolos, que viram lá o túmulo vazio, viram os lençóis sobre os quais Jesus havia sido deitado. O túmulo vazio é o símbolo da vitória de Deus em nosso favor. E essa vitória de Deus, ela pode ser comemorada, ela deve ser comemorada, ela deve ser celebrada em todos os momentos da nossa vida. Nesse período de pandemia, nesse período difícil, quando tiver terminado a pandemia, e até mesmo quando chegar o nosso momento derradeiro, quando chegar o momento da nossa morte, ou quando a morte chegar para alguém muito próximo de nós, alguém da nossa família, essa mensagem da Páscoa é real. Essa mensagem da Páscoa pode e deve nos dar esperança. Porque a mensagem da Páscoa nos dá uma perspectiva de vida nova, diferente, que não é só para o aqui e agora, não é só para essa existência na qual nós vivemos, mas é uma perspectiva que vai além do túmulo, que vai além do cemitério, que vai além da morte física, que vai à eternidade adentro. A Páscoa é a garantia de que em Cristo nós temos perdão e vida eterna.
Por isso, nada que aconteça conosco aqui neste mundo, nada pode nos ameaçar. Nada pode tirar a nossa esperança. Nada pode tirar a nossa alegria. Podemos confiar de que Deus está conosco. Ele venceu os nossos inimigos. Ele caminha conosco. Apesar das dificuldades e problemas que enfrentamos. Ele não promete nos livrar das dificuldades aqui, mas Ele promete estar conosco. E assim como cumpriu a promessa no Antigo Testamento, a promessa é: quem crer e for batizado será salvo. Sobre nós que cremos e somos batizados, a morte eterna não tem mais nenhum poder. Porque Ele vive, Cristo vive, nós também viveremos. Esta, queridos irmãos, é a mensagem da Páscoa. Por isso, assim como eu comecei esta mensagem, quero concluir desejando para você, para sua família, uma feliz e abençoada Páscoa. Amém. E que a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Neste momento vamos nos unir em oração. Querido Deus, chegamos na Tua presença em humildade para agradecer pela maravilhosa obra de Jesus na cruz por cada um de nós. Senhor, obrigado pelo perdão dos pecados, pela Tua graça e amparo sempre presente em nossa vida. Oramos por cada pessoa, por cada família que estão em casa nesse momento. Que a Tua palavra fortaleça a fé e o Teu cuidado traga segurança. Pedimos por todas as pessoas que passam por enfermidades, pedimos para aquelas pessoas que estão passando pela dor do luto. O Senhor pode curar, consolar, dar a paz, fortalecer e animar cada um. Os confiamos em Tuas mãos, Senhor bondoso, mãos seguras e poderosas. Confiamos em Tua graça e no Teu amor. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Para concluir esse momento tão especial, essa celebração de Páscoa, vamos cantar, vamos louvar o próximo hino. Tenham todos um abençoado domingo de Páscoa, com a bênção e a proteção do Senhor. Amém.